Aqui, gente, nós estamos na versão do professor Arísio Santos. Eu estou até com o livro dele aqui, ó, que é o Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Apesar dele ser mineiro e ter alguns livros em português, esse livro especificamente ele escreveu em inglês, né? E ficou muito conhecido no mundo inteiro, esse livro dele aqui, que é muito interessante. Nessa imagem da esquerda aqui, ele está mostrando a Europa e a África, vários pontos que falam que é o Monte Atlas e vários pontos que seriam as colunas de Hércules. Então, o que ele tenta apresentar aqui é que ao longo da história apontam as colunas de Hércules e o Monte Atlas sendo em vários locais diferentes, o que mostraria que, além das colunas de Hércules para a localização de Atlântida, aqui você tem várias localizações que ou as pessoas fizeram por engano, ou elas criaram isso tudo para confundir a verdadeira localização. Aqui a gente tem a foto dele aqui embaixo, ele já é falecido. Tem algumas entrevistas que vocês encontram com ele, inclusive com o Jô Soares, né? É possível encontrar no Google. E aqui a teoria dele. Aqui a gente vai ter a Índia, aqui em marrom, essa parte maior. Depois do lado aqui, a parte da China, a Indonésia, né? Depois Sumatra, Bornéu, né? E aqui embaixo a gente vai ter a Austrália. Essa parte verde é a parte do antigo continente, que segundo ele, né, submergiu. Na verdade não submergiu, eu vou explicar melhor isso. E essa parte marrom é o que a gente tem hoje, né? O que a gente está vendo aqui de marrom é o que tem hoje. Essa parte verde é o que hoje está sob água, mas que antigamente não estava. Então, o que a gente tem aqui, para vocês entenderem? Os mares, antigamente, gente, eles eram bem mais baixos, né? Nós temos, inclusive, informações dos nossos parceiros que indicam isso, que a informação é que durante o período que a ciência chama de Pleistoceno, né, havia esse imenso continente aí no Índico, no Oceano Índico, que é mais precisamente aí, como eu mostrei para vocês, na região da Indonésia. Então, entre 30 mil e 11 mil anos, né, houve uma idade de gelo, como eu falei com vocês, e o nível dos mares ali, ele era pelo menos, né, a ciência demonstra, não é chutômetro não, tá, gente? As pesquisas de geologia demonstram que nessa época os mares seriam pelo menos 150 metros mais baixos do que hoje. Então, grande parte da Terra nessa época estava coberta pelo gelo. Essa região não, ela era um pouquinho mais quentinha, por quê? Porque ali a gente está numa região cheia de vulcões, é uma região vulcânica, né? Então as temperaturas ali, no meio de uma era de gelo em região vulcânica, ficaram mais amenas do que no restante da Terra. E quando a era do gelo foi diminuindo, as erupções vulcânicas fundiram, né, o gelo todo, que estava na era do gelo, e a gente teve o aumento do nível dos mares. Isso é uma das teorias que ele acredita, né? Eu acredito, eu particularmente, numa pesquisa da parte da Antártida que derreteu, fundiu uma parte do gelo, sim, e aquilo ali caiu na parte mais na área onde se encontra, né, a parte dos continentes ali. Eu vou mostrar para vocês no desenho mais tarde, e que isso aumentou o nível dos mares. Essa questão, né, esse continente ele era chamado de Sunda ou Suma, né? Por isso que a gente tem Sumatra, né? Suma ou Sunda, essa região aí. Nessa região, gente, então foi encontrado animais antigos, várias provas de que teve civilização ali, uma série de coisas, mas por que eu discordo do professor Arísio Santos, que acredita fortemente que aqui era não só a Atlântida, como também o Éden, né? Ele acredita que aqui foi o Jardim do Éden, e que esse paraíso sumiu quando os mares subiram ao final da Era do Gelo, né? E aí subiram 150 metros e isso tampou. Essa foto aqui, gente, esse mapa que está sendo mostrado aqui para vocês, ele é um mapa que prova de que ele tinha razão, o senhor Arísio Santos, o professor, ele tinha razão nisso que ele afirmou, que ali era um continente, porque este mapa é um mapa de pesquisa e é o mapa oficial, quer ver o nome? Esse é o mapa oficial
do National Oceanic and Atmospheric Administration. É um órgão americano, igual existe a NASA, que controla a parte espacial, ali, a Agência Espacial Americana. Essa é a Agência Oceânica Americana, tá? Então esse é um mapa oficial da Agência Oceânica Americana, que mostra que na época passada, né, por submarinos mediram isso e tudo, e que os mares estavam mais baixos e que essa parte do continente aparecia. Então, quando esses mapas surgiram, e foi muito depois que o professor Arilson Santos já tinha feito as hipóteses dele, levantado as hipóteses dele sobre isso para ele foi uma grande confirmação de que ele estava certo, né? Que a Atlântida era ali e o Jardim do Éden seria ali também. Mas, como pesquisadores, a única coisa que nós podemos afirmar é que há 11 mil anos atrás, esse continente estava à mostra, ele não submergiu, foram os mares que subiram, né? Então não houve uma submersão, foram os mares que subiram. Então ele estava à mostra porque o mar estava mais baixo, o oceano estava mais baixo. Então realmente pode ter havido aí nessa época, né, a presença de uma civilização e os vestígios todos que ele aponta que ele encontrou, tudo ok, tudo correto, tudo beleza, mas isso prova apenas que nessa região houve uma civilização. Não prova que foi Atlântida, porque não tem mais nada que vai batendo aí com as informações, né? Então, assim, ele acha um continente aqui, ele não tem o formato que foi falado, não tem, né, aquela parte concêntrica, mais nada que bate. Mas ele conseguiu escrever um livro muito bom, bem grossinho até por sinal, né, bem embasado. Ele não é uma pessoa leiga nos assuntos, ele é um professor universitário formado, PhD em física nuclear, né? Então ele é PhD, fez seu doutorado, tem mestrado, tem doutorado, e depois disso ele se lançou na parte arqueológica, na parte de geologia, né? E ele estudou, tem muita informação aqui, tá, gente? Mas muita informação. Esse livro aqui pode não mostrar de verdade que a Atlântida foi lá onde ele disse que foi, mas esse livro nos passa muita informação de que ali, nessa região, houve uma civilização. Alguma coisa aconteceu aí, sim, tá? Mesmo que a gente não possa chamar de Atlântida. Então, quem quiser aprofundar um pouquinho mais na pesquisa dele, esse livro aqui é muito interessante. Essa foi a teoria dele, né? O que eu acho muito interessante na hora que ele apresentou essa teoria foi quando ele mostra as diversas colunas de Hércules, que ele coloca em questão ali que nós temos várias colunas de Hércules sendo apontadas para todo lado, como se os líderes quisessem esconder a verdade de onde se encontraria a verdadeira Atlântida. E aí ele simplesmente fala que a verdadeira coluna de Hércules seria essa que está para o lado da Indonésia, né? Então, assim, não tem fundamento a justificativa dele, o que a gente pode dizer, só que tinham várias que estavam, parece, querendo mascarar a informação. Então eu comecei a pesquisar sobre as colunas de Hércules, para entender o que batia, né, e o que não batia com aquilo que a gente se interessa. Então, peraí que eu vou